Já te aconteceu ler e reler a matéria para um exame, fazer resumos super completos e lindos de morrer e mesmo assim sentir que não interiorizaste tudo o que precisavas? Ou pior, passar semanas ou mesmo meses a estudar, sem parar, noites em claro, esgotados, chegar ao exame e não ter os resultados que querias? Então o vídeo de hoje é para ti. Olá, o meu nome é Joana Bastardo, sou recém-especialista da MGF e estou aqui para te ajudar a simplificar o teu internato e o teu estudo. Hoje vamos falar de como não estudar. Vamos abordar 7 erros que a maior parte de nós já cometeu na hora de nos prepararmos para os exames e vamos perceber porque é que não são a forma ideal de estudar. Se tu te identificares com um ou mais destes erros, não te preocupes, eu própria já os cometi a todos bastante recentemente e eles são muito fáceis de ultrapassar assim que identificados. Hoje é nesta identificação que nós nos vamos focar. Para a semana vamos ter um outro vídeo em que sim vamos falar das melhores práticas para otimizar o nosso estudo. Então, para começar, o primeiro erro de que eu queria falar hoje é a forma como nós estudamos. A maior parte de nós passou a vida toda a ler a matéria, ler e reler, na esperança de que ela entre e fique dentro da nossa cabeça. Na realidade, ler a matéria é uma forma muito pouco eficaz de memorização. Este é um processo bastante passivo, nós estamos a ler, mas não estamos a interagir com a informação. Por exemplo, fazer os nossos próprios resumos já é um passo mais avançado, porque nós estamos a processar a informação, a transformá-la nas nossas próprias palavras e a pô-la numa forma que é mais lógica e compreensível para nós mesmos. Mas mesmo a criação de resumos não é uma forma extremamente eficaz de estudo. A forma mais eficaz de memorização passa por um processo que se chama a prática de recuperação. E o que é que isto é? Nada mais do que sermos nós a tentar lembrar-nos da informação. A nossa memória baseia-se na forma como os nossos neurónios se interligam entre si. Quando nós estamos a tentar recuperar informação de dentro de nós mesmos, estamos a criar sinapses muito mais eficazes e muito mais duradouras do que quando estamos a interiorizar apenas. Para a semana nós vamos falar de várias técnicas da prática de recuperação. O segundo erro de que eu queria falar, e que foi um que eu passei a minha vida toda a cometer, foi o de passar demasiado tempo preocupada com o aspecto estético e gráfico do material de estudo. Com certeza já te aconteceu estar a fazer um resumo perfeitamente viável e perfeitamente prático, simplesmente para decidir que não estava suficientemente bonito ou suficientemente bem esquematizado, rasgar a folha, deitar fora e voltar ao início. Isto é perda de tempo, porque, como já falamos, a criação de resumos não é particularmente eficaz para a memorização. Assim, estamos a perder tempo com algo que não nos vai verdadeiramente beneficiar e acaba por nos tirar tempo para fazer outras coisas que nos poderiam ajudar muito mais. O terceiro erro desta lista é o de começar a estudar sempre pelo mesmo capítulo ou sempre pelo mesmo tema. Isto pode acontecer por vários motivos. Pode ser simplesmente porque nos estamos a guiar por um documento que tem uma ordem pré-estabelecida ou porque gostamos de começar por temas dos quais já temos algum conhecimento, o que acaba por nos melhorar a autoconfiança e que nos dá assim um boost para continuar a estudar. O resultado deste erro é que nós acabamos por ter um conhecimento acima da média nos temas X, Y, Z, mas acabamos por nem chegar a outros ou então simplesmente fazer uma leitura muito mais breve de temas que precisávamos de estudar mais e acabam por ficar negligenciados. Outro erro que nós muitas vezes cometemos é, ao reler determinada matéria, confundirmos reconhecimento com conhecimento puro. Isto é muito diferente nós estarmos a ler determinado parágrafo e sentirmos sim, isto diz-me alguma coisa, eu devo saber isto, de alguém nos perguntar ativamente sobre esse mesmo parágrafo e nós conseguirmos dizer de memória. Reconhecer não é conhecer. O facto de nós já termos lido, sim, faz com que determinadas coisas nos soem familiares, mas isso não quer dizer que no momento do exame nós sejamos capazes de ir buscar essa informação à nossa memória. Por isso é que é muito importante nós testarmos ativamente sobre cada tópico e não confiar cegamente na sensação de familiaridade que muitas releituras nos trarão. E isto traz-me ao quinto erro de que queria falar hoje, que é o erro de usar testes e exames passados apenas como uma forma de validação daquilo que nós estudamos até ao momento, em vez de como um instrumento de estudo e memorização em si. A maior parte de nós usa os exames passados
como um barómetro para o quão bem nós já percebemos a matéria, do quanto nós já nos lembramos. Mas, na verdade, estes exames podem ser uma ferramenta imprescindível numa boa prática de recuperação. Se nós usarmos os testes e exames passados para nos autotestarmos tanto antes como durante e após o nosso estudo, a nossa memorização vai ser otimizada. Por isso, é um erro pensarmos nos testes apenas como uma medida do quão eficaz foi o nosso estudo. Este vai ser um dos tópicos abordados para a semana. Os últimos 2 erros de que eu quero falar estão intimamente ligados. São eles: começar a estudar demasiado tarde e descurar o nosso bem-estar físico e mental no processo. Todos nós temos a tendência de perguntar: quando é que eu tenho de começar a estudar, de forma a saber que estarei pronta no dia do exame? As nossas vidas são ocupadas e nós temos 1001 coisas para fazer e o nosso instinto é sempre deixar o estudo para a última hora possível. Mas está cientificamente provado que para aumentar a nossa memorização, o nosso estudo deve ser o mais espaçado possível. Existe um outro processo que é fundamental para a memorização, que se chama repetição espaçada. O nosso cérebro é diariamente bombardeado com informação e todos os dias ele tem de fazer um processo de esquecimento para criar espaço para a informação nova que vem amanhã. Portanto, aquilo que nós estudamos hoje, nós interiorizamos uma grande percentagem, mas o nosso cérebro vai começar a esquecer, porque isto não foi importante, não foi aplicado, portanto ele não precisa disto neste momento. É aquilo que nós chamamos a nossa curva de esquecimento. Nós temos de forçar o nosso cérebro a perceber que aquela informação é de facto importante. E aí é que entra a repetição espaçada. Estudamos uma primeira vez, a informação sobe. Começa a baixar, mas nós vamos estudar outra vez, ela vai subir outra vez. E já não vai baixar tanto, mas continua a baixar. Até que voltamos a ler uma 4ª vez. E aí fica muito mais elevado. Nós temos de estar constantemente a relembrar o nosso cérebro de que isto é importante, de forma a ficar com a informação retida. Quanto mais cedo nós começarmos a estudar, maior espaço de manobra vamos ter para fazer este exercício da repetição espaçada para todos os tópicos que vão ser abordados no exame. Portanto, da próxima vez que des por ti a perguntar-te quando é que tenho de começar a estudar para este exame, pensa assim: tão cedo quanto possível. Vais ver que te vais sentir muito melhor a longo prazo, não só porque vais ter tempo de fazer a repetição espaçada e estudar utilizando todas as ferramentas que precisas e que te vão otimizar a interiorização ao máximo, mas também porque vais ter tempo e espaço para cuidares de ti, tanto física como mentalmente, que é então o último erro de que eu queria falar hoje. O nosso cérebro é um órgão e a memorização é uma das suas funções. Para que o nosso órgão funcione da melhor forma possível, nós temos que o manter nutrido, nós temos que lhe dar descanso e temos de manter o resto do nosso corpo a funcionar a 100%. E por isso é que nós nunca devemos descurar as nossas necessidades biológicas, como uma alimentação rica em nutrientes, pausas ao longo do dia e pelo menos 8 horas de sono. Porque não só nos estamos a prejudicar física e mentalmente, como estamos a minar completamente aquilo que é a nossa prioridade naquele momento, o estudo. Portanto, estes são os 7 principais erros que a maior parte de nós comete na preparação para os exames. Estudar da forma errada, perder tempo com coisas não essenciais como o aspecto dos nossos resumos, começar sempre pela mesma ponta e acabar por descurar a outra, confundir reconhecimento com conhecimento, usar os testes apenas no final do estudo para perceber o nível de interiorização, não começar a estudar atempadamente e, por fim, acabar por prejudicar a nossa saúde física e mental e o estudo em si. Na próxima semana vamos falar de várias ferramentas e várias técnicas que podemos usar para ultrapassar estes erros e otimizar o nosso estudo ao máximo. Espero que tenhas gostado, não te esqueças de deixar um like e de subscrever o canal. Vemo-nos aqui para a semana. Bom estudo!